Nessa aula nós vamos falar sobre os contratos de índice futuro, ou seja, né, os mini contratos e também os contratos cheios do índice, o que significa, né, você estar operando o índice futuro, que é o segundo ativo aí mais negociado na nossa bolsa de valores, onde é que a gente vai achar inúmeras oportunidades devido à sua grande volatilidade, ok? E nós vamos explicar também como é que você ganha e perde, né, possivelmente, com a variação de preço desse ativo. Então, primeiramente, nós vamos falar isso, o que é, né, o código, né, o que é você negociar os contratos futuros de índice. Né? Então, nada mais é do que você negociar a carteira Ibovespa, né, igual a gente falou na aula de ação. Okay? Você começa a negociar ali uma carteira teórica, né, que é revisada constantemente, né, pela B3, que engloba ali os principais ativos mais negociados na Bolsa de Valores. Então, é um índice referencial. Qual que é a diferença do IBOV, né, que é o índice de ações, para o índice futuro? É a incorporação de juros, né, visando uma possível valorização ou desvalorização futura do ativo. Então, é uma maneira de o investidor, ao invés de ir lá e comprar, né, a carteira de ações e comprando, né, por exemplo, Itaú, Bradesco, Petrobras, Vale, Ambev e todas as ações que compõem o índice, né, de forma proporcional, okay, e manter essa exposição de acordo com a revisão, né, ocorrida pela B3, você pode operar o índice futuro, que engloba a variação de todos esses ativos, ok? Nós vamos ter dois tipos de contratos, né? O índice cheio, que é denominado pelo INDI, e nós vamos ter o mini contratos, que é denominado pelo UIN. Qual é a diferença entre os dois? A diferença é justamente a incorporação, né, a criação dos mini contratos voltados para pessoas físicas, ou seja, para dar viabilidade, né, do pequeno investidor também estar participando, okay, das variações de preço, né, das negociações, né, nessa carteira de ativo. Né. As maiores negociações, o maior fluxo incorporado, onde é que nós temos a presença dos institucionais, está presente no índice, no código mãe, né, no código referência, no código cheio. Okay? Então, quanto que vai valer cada contrato? Vai ser a cotação atual. Então, se o índice está valendo 90 mil pontos, né, ele está valendo 90 mil reais. Então, você tem essa referência de balanço em relação ao termômetro do mercado. Já os mini contratos vão equivaler a 20% do contrato do cheio, para justamente trazer essa viabilidade do pequeno investidor para estar realizando suas operações, okay, nessa carteira de ativos. Então é importante você identificar isso, que na hora que você está operando índice, você não está operando um ativo, um produto isolado, por mais que ele tenha as suas negociações, a sua oferta e demanda, ele está totalmente correlacionado a uma carteira de ativos. Então a B3 vai ter mecanismos para que essa correlação se mantenha proporcional através da arbitragem. Okay? Então você vai ter robôs atuando a todo momento para fazer com que mantenha-se a proporção da participação de cada ativo, né, com que vão compor essa carteira, para não ter uma distorção muito grande em relação a essa variação, né, de preço, já que o índice tem aí seu próprio fluxo incorporado, né, se você vai ter aí seu próprio valor financeiro, né, correlacionado. Então, se nós tivermos a carteira Ibovespa, né, as ações que compõem esse índice, em sua maioria caindo, o índice também vai estar caindo. Okay? Então você vai ter ali a presença, né, de mecanismos para poder manter-se essa correlação. Da mesma forma, se a gente tiver a maior parte dos ativos subindo, né, os ativos com maior peso subindo, você vai ter o índice também subindo. Então, muitas pessoas que às vezes já entendem um pouco de mercado, né, têm essa dúvida em relação a tipo, olha, se por mais que o índice tenha a sua negociação, se ele variar, né, ele tem como ele variar, né, de forma positiva, assim as ações ocorrerem essa variação, essa correspondência? Tem. Só que, se não ocorrer, né, durante um curto espaço de tempo, essa variação positiva nas ações também, vai vir a atuação dos robôs para poder devolver a cotação para patamares que mantenham a correlação junto a essa carteira. Então isso é importante. Okay? Então acaba que as ações se movimentam, na teoria, né, as ações se movimentam primeiro e depois puxa o índice. Mas como os negócios ocorrem, né, em milésimos de segundos, acaba que essa correlação fica imperceptível. Mas ele foi criado para corresponder
devido ao embutido, né, com uma taxa de juros futura, ou seja, uma expectativa de quanto esse índice vai estar valendo até o seu vencimento, ok? Para poder trazer uma correlação, um termômetro para o mercado em relação a essas negociações. Então, ao invés de você ir lá e comprar cada uma das ações, você pode estar operando um índice futuro que vai corresponder a exatamente a carteira já pronta para ser negociada. Okay? Como que você vai preencher, né, a sua boleta na hora de estar realizando as suas operações? A gente tem que identificar pelo código de referência, igual nas ações, nós temos 4 letras, né, seguindo, né, pela identificação. Na referência do índice cheio e do mini índice, nós temos o IND para cheio e o IN para mini contratos. Posterior, nós temos a letra de vencimento. Né? Então, o contrato ele não é igual às ações que ficam permanentemente, né, sendo negociadas. Ele tem o seu vencimento, já que estamos tratando de contratos futuros, né, para determinado prazo. Okay? Então, nós temos a letra correspondente a qual vencimento que nós estamos trabalhando. O índice ele vai vencer de 2 em 2 meses. Toda quarta-feira mais próxima ao dia 15. Então, uma coisa que a gente tem que reparar é, quando eu estou trabalhando no índice, o INDG19 ou o ING19, eu estou trabalhando no contrato com vencimento para fevereiro. Okay? Então esse contrato vai ser encerrado na quarta-feira mais próxima do dia 15 do mês de fevereiro. Okay? Quando ocorre o vencimento, esse contrato já não tem mais valor, okay? Você não tem a liquidação ali física, igual pode ocorrer com as commodities, okay? Então você só tem uma liquidação financeira, tá? E aí ocorre a negociação do próximo contrato com vencimento para abril. Então, durante o mês de dezembro, a partir da quarta-feira, mais próxima do dia 15 de dezembro, até o dia 15, né, até a quarta-feira mais próxima do dia 15 de fevereiro, nós vamos estar operando o INDG ou o ING19. Venceu, já vai começar a valer agora, onde é que vai ter liquidez, onde é que vai ter o fluxo incorporado, vai ser no INDJ19 ou o INJ19, até que ocorra o seu vencimento, e aí você vai migrando de contratos para poder estar trabalhando no contrato vigente, já que o anterior já perde totalmente a sua negociação e o seu valor. Isso é importante justamente para você identificar que no último dia de vencimento, né, geralmente até as meio-dia e meia, quando ocorre a liquidação desses contratos, a partir daí ele já para de ser negociado. Okay? Então, já no último dia útil antes do vencimento, ou seja, se ele vai vencer numa quarta-feira, na terça-feira você já começa a negociar o contrato próximo, porque é onde é que já vai ter a maior liquidez incorporada. E você vai ter uma variação de preço também, porque aí para o próximo vencimento, ou seja, para abril, né, seguindo esse raciocínio, você já vai ter uma outra taxa de juros incorporada para poder estar realizando as operações. Então, você tem uma distorção em relação à cotação do contrato vigente para o próximo contrato devido a essa variação. Ok? Uma movimentação do índice que a gente tem que compreender, que é diferente das ações, é justamente que o índice ele vai se movimentar de 5 em 5 pontos. Okay? E é pontos que a gente fala quando a gente vai tratar, né, desse contrato futuro. Né? Diferente das ações, né? Você está acostumado, você ouviu, né, que as ações se movimentam de 1 em 1 centavo. O índice não. Né, por mais que você tenha ali, né, 92, 185, né, e aí numericamente você tem 86, 87, 88, 89, ele só se movimenta, ou seja, o investidor e os players só conseguem colocar uma ordem passiva no book de 5 em 5 pontos. E é assim que ele vai se movimentando. Então você não tem negociação no 86, você não tem negociação no 87, no 88, no 89. Você só tem no 90. Então, utilizando o exemplo, né, o book que eu coloquei aí para você poder compreender a natureza de movimentação desse ativo, ok? Do 92, 185, para ele poder variar para cima, né, para ele poder se valorizar, precisa ocorrer o consumo de 15 contratos para ele, sim, o próximo negócio ser no 95, 190. Para cair, tem que ocorrer o consumo de 10 contratos no 92, 180, para aí sim o próximo ser 92, 175 e ele se oscilar. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é justamente isso, né? Que nos contratos futuros nós negociamos contratos. Em ações, a gente negocia lotes de ações.
ok? Então você negocia ali quantidades, né, da participação da empresa. Aqui você negocia a quantidade de contratos, né, que você quer realizar seus investimentos visando a expectativa futura ou para poder estar realizando aí um trade momentâneo, um day trade, ok? Isso é importantíssimo para a gente poder compreender aí a natureza de movimentação dos ativos. Falando nisso, né, como o próximo slide é justamente como negociar o índice, né, como é que funciona o mecanismo, né, do investidor para ele poder estar realizando suas operações. Justamente porque, se a cotação do índice ele vale 90 mil reais, vamos supor que o índice está valendo agora 90 mil pontos, né? Então ele está valendo aí 90 mil reais. Então o investidor que queira estar realizando a compra de um contrato do índice, ele precisa ter 90 mil reais. Só que você tem um mecanismo que é a margem de alavancagem, igual a gente tratou em aulas pertinentes, né? Que você está utilizando um valor financeiro menor presente na sua conta corrente ou através, né, de algum investimento em renda fixa, tesouro direto, que a sua corretora possa disponibilizar para você estar dando como garantia para estar realizando essa negociação, e dessa forma você está alavancado através de garantias, né, financeiras utilizadas, né, por essa compensação, ok? Então, o índice cheio, você só consegue negociar de 5 em 5 contratos. Você não consegue negociar um contrato do cheio, né? Da mesma forma que nas ações, você negocia de 100 em 100 ações para não estar participando, né, do mercado secundário, que é o mercado fracionário, onde é que não tem liquidez e foi criado por pequeno investidor, ok? No cheio, você só negocia igual 100 em 100, que é nas ações. No cheio, você negocia de 5 em 5 contratos. Você não consegue comprar 3, não consegue comprar 4, só 5. Não consegue comprar 8, não consegue comprar 18. Você só consegue comprar 10, ou 15, ou 20. Okay? Isso é importante para você detectar as diferenças entre o mini contrato. O mini contrato que foi criado pela BMF na época, que é hoje B3, ok? Foi para dar viabilidade para o pequeno investidor. Então ele consegue operar ali uma quantia menor de financeiro, não precisa ter uma quantia tão grande assim, para poder estar realizando suas operações, apenas 20%, né, em relação ao valor do contrato cheio. E isso é importante para a gente poder visualizar qual que é a margem, qual que é o impacto da nossa alavancagem nesse ativo. O que eu quero dizer com isso? Se cada contrato, vamos colocar que o índice está valendo aí 92.300 pontos, ou seja, 92.300 reais. Você não consegue comprar um contrato nesse valor. Já que você consegue só comprar 5 contratos do cheio nesse valor, significa que você precisa de 461.500 reais para estar realizando uma operação com o lote padrão, o lote mínimo, ok, desse ativo. Nem todos os investidores possuem nessa quantidade de financeiro. E aí você tem a conta margem, a utilização da garantia, né, para poder estar negociando esse valor. Então, utilizando como exemplo, nós temos determinada corretora vai cobrar aí R$2.000 do cliente, ok, como garantia de disponibilidade, seja na conta corrente ou alguma aplicação líquida, ok, para ele poder negociar um lote do índice cheio, ou seja, 5 contratos. Então, com R$2.000 em conta, o investidor, o trader, vai estar movimentando financeiramente no mercado R$461.500 com o índice valendo 92.300. Se o índice variar para cima, vai ficar mais caro. Se o índice variar para baixo, vai ficar mais barato. Então, as corretoras vão utilizar seus mecanismos de risco justamente para poder proteger quanto a um possível débito do cliente, caso ele perca R$2.000. Afinal, quando ele entra numa operação, ele está bastante alavancado, ele está 230,75 vezes. Guarde isso, ok? Utilizando um valor totalmente acima do que ele tem. Se ele está utilizando um valor, né, um investimento bem acima do que ele tem em conta corrente, qualquer variação mínima que possa ocorrer nesse ativo, esse investidor pode perder esses R$2.000 com facilidade, ok? Então, por exemplo, né, a corretora vai utilizar para evitar que esse investidor fique negativo e depois ela tenha que ir lá realizar os mecanismos de cobrança, ela utiliza o gerenciamento de risco dessas posições. Então ela disponibiliza que o investidor vai fazer sua compra, ele pode operar com R$2.000, como se ela fosse emprestar o dinheiro, igual a gente já explicou anteriormente. Ok.
Mas se esse investidor, por exemplo, perder de acordo com a corretora, cada uma vai ter aí, né, seu nível de risco com seus clientes, ok? Então vamos colocar que a corretora tem 70% de nível de risco dessas operações para ela poder estar realizando. Ou seja, se esse investidor aí perder aí aproximadamente aí R$ 1.400 desses 2.000, se ele ficar negativo, a corretora zera ele imediatamente para evitar que ele fique negativo e ela tenha que cobrar ele, ok? Isso é importante para a gente detectar, né? Para na hora que a gente for realizar essas operações, não trabalhar muito próximo da margem, porque uma pouca variação, principalmente por um ativo bastante volátil, ok, pode fazer com que o investidor seja zerado pela mesa, vai pagar uma corretagem mais cara, ok? E aí, a partir daí, ele não consegue negociar mais, só se ele colocar mais dinheiro na conta, ok? Para os mini contratos, as corretoras vão trabalhar com um valor de necessidade bastante menor. Então, atualmente, você vai achar aí corretoras cobrando R$ 80 por mini contrato, que aí você consegue negociar um mini, 2 minis, 6 minis, 7 minis, 8 mini contratos, à sua vontade, você vai definir de acordo com o que você tem disponibilidade. Então, o gerenciamento de risco em cima das aplicações e o tanto que você aguenta perder por operação, nos contratos futuros, você está restritamente alinhado a essa perspectiva para você não perder valores superiores ao que você tem em conta. Então, isso é importantíssimo para a gente poder compreender que são os ativos mais difíceis, né, para o investidor estar começando a realizar suas operações, devido à sua volatilidade, devido a estar atrelado a outros fatores além da sua própria negociação, ou seja, além da sua própria oferta e demanda. Ok? Quanto que vale então cada tipo, né, já que eu acabei de falar sobre esse perigo, né, de você trabalhar muito próximo à margem, né, ter a necessidade de ter valores superiores, né, para poder não ser estopado pela corretora por conta do gerenciamento de risco. No índice futuro, você tem o seguinte, cada TIC, cada 5 pontos, né, ele oscila R$ 25. Então, para cada contrato do cheio, a cada 5 pontos que o índice movimentar, o investidor está perdendo ou está ganhando R$ 25, ok? Então, a cobrança por conta, né, a cobrança que é realizada, o custo por contrato, se nas ações, né, você tem um custo por ordem executada, independente da quantidade, nos contratos você tem aí uma cobrança das corretoras por contrato. O que significa isso? Se você enviou aí 10 contratos, né, para poder realizar sua compra, colocou aí no book, né, para guardar o seu consumo 10 contratos e foi consumido apenas 5 e depois o preço não deu seu valor, você vai pagar só em cima de 5 contratos a corretagem que ela cobra. Você não vai pagar pela ordem de 10, então apenas pelo consumo dessa ordem. Isso é importante, ok? Já no mini índice, cada TIC negociado, né, já que ele é 20, equivale aí a 20%, ok? Né, do valor do cheio, cada lote, né, cada lote mínimo, cada um contrato negociado, ok, equivale a R$ 1 por cada TIC, ou seja, por cada ponto. Da mesma forma, é cobrada uma relação, né, por ordens executadas, por contratos executados, não pela quantidade de ordens que você envia no mercado, ok? Uma diferença que nós vamos ter aí em relação aos dois é que a cada 25 mini contratos equivale a um lote do cheio. Então fica a alternativa para o investidor, ele que vai escolher de acordo com a sua estratégia, de acordo com o seu planejamento. Se a partir do momento que ele tem a capacidade, se ele tem o gerenciamento, ele tem a possibilidade de estar realizando investimentos de 25 mini contratos, cabe a ele optar em executar no WinFoot ou estar executando no IndFoot. Né? Quando eu coloco o FUT, é justamente para você compreender que, né, você tem aí um código que você consegue pegar de forma linear a movimentação, independente se o contrato venceu ou não. Porque quando você pega pelo contrato vencendo, você só consegue visualizar a variação de preço, né, a oscilação durante a vigência daquele contrato. Mas antes você tinha outros contratos. Se você quiser analisar a movimentação linear, você vai digitar na sua plataforma IndFoot ou WinFoot para poder pegar aí o conjunto dessas informações e não visualizar apenas o contrato vigente. Isso é importante porque na hora que a gente for utilizar essas plataformas, indicadores para poder leitura, para poder fazer a referência, ok, dos ativos em relação, né, à possível direção dos ativos, eles vão funcionar melhor no IndFoot e no WinFoot, e aí você vai mandar sua boleta pelo código vigente, você não consegue operar por esse código.
ok? Mais à frente, né, nas aulas pertinentes, a gente vai aprofundar mais sobre essa diferença, né, na hora de realizar, na hora de montar o layout da sua tela, né, o que você vai colocar que seja em default e o que seja contrato vigente, não se preocupe. O importante aqui é você compreender quanto que vale cada tick, ok? O nível de alavancagem, para que serve o índice futuro, né, como ele se referencia, e também essa relação de, se você já tem aí a possibilidade de estar operando, por exemplo, com 50 minis seriam 2 lotes do cheio, que seriam 10 contratos do cheio. Então você tem a opção de ir lá e operar pelo cheio, né? Qual que é a vantagem e desvantagem? No cheio, como você tem a presença dos grandes investidores ali, a presença do fluxo incorporado do mercado, devido à liquidez, lá que os grandes investidores vão encontrar liquidez por montante de dinheiro que eles têm, por valor a ser aplicado, ok? A movimentação fica mais limpa, a movimentação fica mais linear, ok? Já nos mini contratos, como ele foi feito para pessoas físicas, você vai ver a presença maior de corretoras voltadas para o varejo, voltadas para o pequeno investidor, voltadas para investidores pessoas físicas. Então como é muita gente comprando e vendendo ao mesmo tempo, tentando, né, executar uma visão, uma estratégia, uma leitura de mercado, você tem uma oscilação maior. Mas os dois vão estar correlacionados, para onde o índice cheio se movimentar, o mini contrato vai movimentar-se contra pelo mecanismo de arbitragem, igual funciona nas ações. Já que esse contrato, por mais que ele tenha suas negociações, ok, né, ele tem que seguir o seu código mãe, o seu código cheio, ok? Uma forma que nós temos aí, né, de demonstrar, né, um exemplo operacional para você ver as possibilidades de ganho, de perda, ok, de forma ilustrada, é justamente esse movimento que nós temos aí de alta no índice. Então, um determinado investidor, vou pegar aqui o laser, que fica mais fácil para você identificar, então, um determinado investidor visualizou uma possibilidade de compra nesse ponto. Porque não se preocupe por que agora, né, nem nada disso. O que eu quero demonstrar aqui é, se ele oscilar para baixo, se ele estopar essa operação, quanto que esse investidor pode perder com apenas um lote do cheio, e se valorizar, né, a gente não sabe quanto que pode, mas utilizando esse exemplo, quanto que esse investidor teria ganhado, né, nessa oscilação positiva, ok? Então o investidor visualizou uma compra no 85,965, ok, que é a cotação em pontos do índice, né, que equivale também a reais, né, mas a gente fala em pontos justamente porque se ele se movimenta de 5 em 5 contratos, se ele se negocia de 5 em 5 contratos, a gente teria que ficar falando 85,965 vezes 5. Então eu vou achar aí 400 mil reais. Eu vou falar, então o índice eu vou comprar 400 mil reais? Não. Eu vou estar comprando 5 contratos do cheio no 85,965. Essa quantidade de pontos é a referência utilizada. Então ele visualizou essa oportunidade de compra, ok? Caso o mercado, a partir desse ponto que ele entrou, caísse 150 pontos, ok? Ele estaria perdendo 750 reais. Okay? Se cada ponto, né, vale R$25, 150 vezes, né, 150 pontos, ok? 150 pontos, né, que vai dar aí, né, a diferença entre divide por 5, né, vai dar aí 30 tickets, né? Se ele cair aí essa movimentação, aí nós temos a perda de R$750, ok? Então o stop dele ele colocou no 85,815, se eu rompesse esse fundo, ok? Essa operação valorizou, então ela começou a subir. E ele foi administrando e pela administração dele ele falou, olha, eu vou seguir aí de 2 em 2 boxes. Se virar um box para baixo, eu saio da operação. Esse box poderia ter virado em qualquer momento aqui e ele acabou virando lá em cima. Ok? Então ele encerrou essa operação no 86,725. Ou seja, deu de lucro 760 pontos, que vai equivaler a, com um lote padrão, um lote mínimo do cheio, R$3.800. Eu não consigo ter uma perda tão grande assim de R$750, né? Eu queria um stop mais curto, não importa. Né? O que você pode utilizar? Você pode ir lá para os mini contratos e realizar a mesma operação com um mini contrato, com 5 mini contratos, com 13 mini contratos, com 12 mini contratos, de acordo com o seu gerenciamento, de acordo com o que você está disposto a perder por operação. Okay? Então a importância aqui é justamente demonstrar se ele cair 150 pontos nesse cenário, o investidor vai perder R$750. Né? Valorizando, nesse caso, ele conseguiu, né, pegar 760 pontos e ganhou R$3.800. Okay? Então, valores bastante alavancados. Lembra que ele estava com R$2.000. Né? Se a gente fosse utilizar do investidor que está, né, usando o limite da margem, okay? Se desse errado essa operação,
Ele não ia ser estopado pela corretora, porque ele ia perder só 750, não está próximo ainda, né, dos 70% do limite de perda que a corretora implica do valor que estiver utilizando de margem, ok? E aí ele teria uma nova oportunidade depois. Mas, olha para você ver, em uma única operação que durou aí pouco mais de 2 horas, ele ganhou R$3.800. Toma cuidado com isso, porque isso é quase 100% de valorização do capital dessa pessoa. E ela não pode se iludir em relação a essa alavancagem, a proporção que essa alavancagem traz para o capital dela, ok? Porque ela ganhar 100% do seu valor financeiro em 2 horas, ela também pode perder, ok? Então ele está altamente alavancado e não dá para a gente ficar falando, ganhei 100% hoje. Não, ok? Porque você estava utilizando aí nessa operação próximo a R$450 mil. Então é 3.800 dividido por R$4.500, com R$450 mil, para você achar a porcentagem. Sobre o seu capital disponível em conta, sim, mas você estava utilizando a margem e a alavancagem. Então você tem que tomar cuidado para não se iludir quanto a isso e não achar que tem uma facilidade no mercado para poder você fazer grandes quantias superiores, né, ao risco que você está disposto a correr. Ok? Uma coisa que a gente tem que compreender também nesse ativo é a sua liquidez e a sua volatilidade. Nas ações nós temos ações mais líquidas, menos líquidas, mais voláteis, menos voláteis. O índice, o book do índice, ele é muito vazio, você vai ter a presença ali mais ou menos de cada nível de preço de 20 contratos apenas, 10 contratos apenas, é muito pouco. Então ele é um ativo, por mais que seja o segundo maior negociado na nossa bolsa, ele é um ativo pouco líquido. O que eu quero dizer com isso? Um investidor que queira comprar 100 contratos, um investidor institucional, ele consegue limpar várias faixas de preço. Ele consegue agredir, e aquela questão da liquidez que a gente falou na aula pertinente, que ele consegue limpar e consumir vários níveis de preço. Ok? E isso é um problema, porque aí torna-se um ativo extremamente volátil. Mais volatilidade, relembrando esse tema, mais volatilidade você tem maiores oportunidades de ganho, mas você também tem maiores oportunidades de perda. Então veja como é que esse ativo ele se movimenta, ele oscila com bastante facilidade. Cada barrinha dessa é 1 minuto. E você também vai ter a presença de spread no book. Então a gente tem aí certos fechamentos de 1 minuto e só abre vários ticks depois, devido aí ao spread presente no book também. Diferente de outros, do contrato futuro mais negociado, que é o dólar, que você dificilmente vai ter um spread devido à sua alta liquidez. Então o índice é um ativo pouco líquido, ok? E extremamente volátil. Tá? Então ele vai gerar mais oportunidades para você estar realizando suas operações. Devido a isso a gente tem que ter mais cautela, devido já que aumenta a exposição do trader e investidor no mercado. É um ativo também bastante sensível à questão do noticiário, em relação a indicadores econômicos, situações políticas, tomadas de decisões, porque vão influenciar as ações e também vão influenciar aí na movimentação do índice, já que ele está atrelado a essa movimentação. Então, fatores político-econômicos, tanto no Brasil quanto no mundo, principalmente referente aos Estados Unidos, ok, que é a grande presença do volume financeiro incorporado no nosso mercado, depende do mercado estrangeiro, ok, vai influenciar aí de forma bastante volátil, de forma bastante financeira, um volume financeiro bastante alto no nosso mercado, causando aí uma volatilidade superior à normalidade. Então a gente tem que ficar atento a isso. Ok? Então nessa aula o que a gente viu? Qual é a importância? O que eu quis trazer para você compreender nessa aula? Entender que você consegue operar o índice futuro, o Bovespa embutido de juros, que é através dos contratos de índice futuro, ok? Então o trader vai estar realizando operações baseadas na carteira IBOV acrescida de juros, de acordo com a expectativa de valorização ou desvalorização até o seu vencimento, ok? São disponíveis no mercado os contratos cheios e os mini contratos, no qual o trader realiza operações extremamente alavancadas, então a gente tem que tomar cuidado. Contratos futuros você trabalha através de alavancagem, ok? Então, dessa forma, a gente tem que tomar bastante cuidado na hora de realizar nossas operações, por ser os ativos que mais chamam investidores,
pessoas físicas devido a essa possibilidade alta de ganho, e a grande maioria esquece também das possibilidades de perda, ok? Os contratos são vencidos de forma bimestral, né, na quarta-feira mais próxima do dia 15, né, dos meses pares do ano, ok? Cada tick no movimento de um índice representa 5 pontos, né, você viu como lucrar e ter prejuízos, né, com essas operações de acordo com a oscilação, então quanto que vale cada tipo de cada contrato, né, que você utilizar tanto no índice cheio quanto no mini índice, ok? É um ativo de baixa liquidez, extremamente volátil. Se o book é mais vazio, né, se você tem uma presença menor de ordens no book, facilita o seu consumo. Com isso, ele oscila de forma mais acelerada do que o normal, trazendo mais volatilidade para o ativo. Ok? Bastante sensível, né, eventos políticos e econômicos no Brasil e no mundo. Espero que nessa aula você tenha compreendido aí o básico, né, de como é que funciona o índice, para que serve, quanto que vale, né, algumas possibilidades, né, em relação a perdas e ganhos, ok? E te espero na próxima aula. Obrigado.